Oi, gente, tudo bem? Tô passando por aqui para fazer uma reflexão com vocês de algo que aconteceu comigo alguns dias aí atrás, umas semanas. É o seguinte, eu conversando com uma pessoa sobre a minha mãe, né, falando como que é cuidar da minha mãe, falando da nossa rotina e tal. E aí essa pessoa ela me fez uma pergunta já meio que com um tom imperativo, sabe? Assim, por que não fazer? Ela me perguntou assim: "Nossa, mas você vai colocar ela numa clínica, né?" E aí a pessoa conhece um pouquinho da história da minha mãe no sentido, né, da doença de Alzheimer, sabe que eu trabalhava, tal. E eu fiquei assim, na hora, sabe, eu vou ser sincera, fui pega de surpresa com essa pergunta desse jeito. E eu fiquei um pouco irritada na hora, para não dizer muito, mas eu arregalei os olhos assim, e falei assim: "Ué, não, por que que eu vou colocar ela numa clínica? Não tem motivos para eu colocar ela agora, né?" É agora no sentido assim, agora que eu estou cuidando. E aí ela falou assim: "Ah, não, porque você tem que cuidar da sua vida e tal, da sua família." E eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês, porque não é que eu seja contra de colocar o idoso numa clínica, né, num residencial e tal. Eu não sou contra, tanto é que bem no comecinho, em 2019, se eu não estiver enganada, 2019, foi isso mesmo. Eu e a minha irmã Marta, nós até chegamos a procurar lugares assim que oferecesse serviços de tipo creche para o idoso, porque eu precisava trabalhar e eu não queria deixá-la sozinha em casa. E ela também não aceitava nenhum filho ficar com ela, muito menos cuidadora. Então, o jeito foi a gente procurar esses residenciais que oferecem serviço tipo creche. E nós encontramos, a minha mãe ficou umas 2 ou 3 vezes nesse, nesse tipo, né, de serviço e tal, mas depois não deu para continuar. Então, assim, eu não acho, é, não sou contra a família que decide colocar, porque cada um sabe a sua realidade, né? Eu penso que é melhor estar no lugar, é lógico, desde que foi bem pesquisado, no lugar que você tem certeza que vai cuidar bem a parte da alimentação, a parte do social do idoso, das atividades físicas, enfim, um lugar bem estruturado, um lugar, ambiente agradável também, que trabalhe direitinho. É, desde que seja esse lugar, eu acho melhor colocar do que deixar em casa, sozinho, correndo risco, né? Perigo de morte, sem fazer nada, só sentado no sofá assistindo televisão e sabe lá o que está assistindo. Enfim, então eu não sou contra, porque cada um sabe a sua realidade. Mas eu, gente, para tomar essa decisão, foi muito pensado, foi muito orado, foi muito conversado com meu marido, com as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, que ela é da área da saúde, e ela me ajuda de uma forma bem direta nesses cuidados diários com a minha mãe. E até chegar nessa decisão de dar uma pausa na minha vida profissional e até acadêmica. Para quem não sabe, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga e psicopedagoga, e eu tenho uma empresa chamada Espaço Construindo Saberes. E tá, e já estou aí na caminhada nessa empresa há 16 anos. E eu decidi dar uma pausa para cuidar dela, porque não dava certo, sabe? Algumas cuidadoras, duas que nós tivemos, tiveram problemas de saúde, tiveram que se afastar, aí depois outras não deram certo. Então eu preferi dar uma pausa e cuidar da minha mãe. Trouxe minha mãe para morar comigo, né, com meu marido, minhas 2 filhas. Mas essa reflexão que eu trouxe para vocês é em qual sentido? É pensando assim: por que colocar um idoso numa clínica, no residencial, se tem alguém para cuidar, alguém disposto, né? Como eu. Eu escolhi, estou disposta a cuidar da minha mãe. Abri mão da minha vida profissional por enquanto para cuidar dela. Mas não tipo assim, ah, não tem outro jeito, eu vou colocar aqui e acabou.
gente, foi bem pensado. Agora, se a pessoa não tem como, ela precisa trabalhar para se sustentar e até sustentar também esse idoso, muitas vezes essa é a única saída, né? Um residencial. Mas eu trouxe essa reflexão para isso. Quando colocar? Será que realmente é necessário colocar o idoso no lugar desse? Será que vai ser bom para ele? Vai ser o melhor para ele? Tem que fazer essa reflexão, né? E não simplesmente como eu ouvi. Você tem que pensar na sua vida, você não pode abandonar seus sonhos. Gente, eu já escutei tanto isso, que eu estou abandonando os meus sonhos, que eu estou abrindo mão da minha vida. E eu quero dizer para vocês que nos acompanham e até quem sabe servir de inspiração para quem está passando por isso, dizer que o Alzheimer não é o fim, gente. Não é, eu não falo isso com sofrimento, parei a minha vida. Olha, de coração, sem falsidade, sem querer pagar aqui da filhinha perfeita, boazinha. Não, não é isso. É que realmente quando eu decidi muito consciente e sem sofrimento cuidar da minha mãe. É cansativo? É muito cansativo. Não estou dizendo que não é. Eu estou cansada fisicamente, mentalmente, mas é gratificante o poder cuidar. Graças a Deus eu tenho, né, um marido que dá conta aí de manter a casa. A minha mãe tem a condição financeira dela. Então, assim, o meu trabalho é o físico, é o emocional, é o mental, que é lógico, cansa e cansa muito, não vou romantizar. Mas enquanto eu conseguir cuidar dela, eu vou continuar cuidando. Então, fica essa reflexão aí para você que está nessa situação de decidir cuidar ou não, colocar ou não numa clínica ou no residencial. Faça isso com muita cautela, pense bem, ore, peça direção a Deus, que com certeza Ele vai dar o melhor caminho para você, tá bom? É isso. Tchauzinho.